Laro Exu, salve nossa quinta-feira sagrada, Okearô, salve Papai Oxóssi, Papai Otolu, os caçadores da mata, salve o povo da mata, Agué. Gente, é muita coisa sendo dita, muita coisa sendo propagada, tudo com base no ódio, mas eu realmente acredito que o amor possa vencer qualquer tipo de ódio. Mas está muito difícil, muito difícil. Antes de mais nada, ou antes que a gente comece a resenha de fato, quero deixar aqui minha solidariedade ao Gessé e ao Churastei, né, dois personagens que tomaram conta do noticiário essa semana, por conta da partida precoce, né, o Jesse e o Churastei um Gold Retriever, e o Gessé, um viajante que estava a poucas horas, poucos dias de chegar no seu ponto de chegada, e aí sofreu um grave acidente, acabou falecendo. Então aqui meus sentimentos à família, meus sentimentos aos amigos, mas mais do que falar do Gessé e do Churastei, nós tivemos 28 pessoas mortas, pessoas pretas mortas de forma violenta. E a imprensa não deu o mesmo peso. Roda a vinheta. Moleque! Nós na fita aqui, meu parceiro de conselho da comunidade, um ativista social, um cara de grande monta, um molecote, que é uma cara de guri, ele bota esse óculos aí, eu digo que ele fica parecendo um Harry Potter estragado, mas é o Rodolfo, meu parceiro de conselho da comunidade. Seja bem-vindo ao Resenha, moleque. Fala, Marco, tudo bem, meu caro? Como vai? Porra, satisfação estar aqui contigo. E vocês vão perceber que ele tem um linguajar peculiar, de um advogado muito culto, sabe? Não é essa Não. bagaceira que vos fala aqui. É um cara mais culto, é um cara das letras, entendeu? Não é Bondade essa tua. bagaceirice que vocês assistem aqui toda quinta-feira. Rodolfo, meu querido, obrigado Bondade tua, pelo velho. aceite. Sei que Obrigado, a cara. agenda é apertada, mas é necessário que tratamos dos assuntos que estão batendo em tela. Mas antes de mais nada, eu sempre faço uma pergunta para os convidados, que é mais ou menos na linha: quem é o CPF Rodolfo? Só que eu mudei um pouco a pergunta. Então eu vou perguntar para ti o seguinte: quem é o ativista social ou o porquê do direito penal do advogado Rodolfo? Marco, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui contigo. Sabe quanto eu admiro o teu trabalho. Tu és um cara espetacular. Enfim, tenho um grande carinho por ti. Acompanho sempre o Resenha. Não vi a hora de estar aqui contigo. E estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Cara, quem é o advogado Rodolfo? Desde sempre, assim, do início da graduação, eu já tinha essa perspectiva, né, de trabalhar com direitos humanos e enfim, né, e esse engajamento, essa vontade. E aí, obviamente, né, na graduação isso vai se acalorando, né, vamos dizer assim, vai fervendo dentro da gente. E aí comecei a participar enfim, do terceiro setor, envolvido com algumas causas. E algo que sempre me chama atenção, sempre me chamou atenção, é olhar as pessoas de uma forma, eu diria que diferente de toda a sociedade, né? Porque eu acho que quem trabalha com direitos humanos, tu deixa de julgar as pessoas, né? Porque, enfim, a gente vê de tudo, né? E, enfim, assim, esse olhar clínico para a sociedade. Eu sou muito de pessoas, de trato, e é isso que me deixa satisfeito na advocacia, é isso que me realiza, e é isso que eu busco todos os dias. Eu sempre tento dar o máximo de atenção possível às pessoas, aos meus clientes, nunca deixo desamparado, porque é nisso que eu acredito realmente, né? E é isso que eu busco, é isso que eu trabalho. E óbvio, né? Buscar um mundo, aí é a utopia, né? Do sonho do Rodolfo, é buscar um mundo mais igual, mais justo, mais digno, mais honesto, né? Enfim, que daí é aquele sonho utópico, assim, né? É,
é horrível a gente pensar que seja um sonho utópico, né? Porque não deveria ser. Não. Porque dentro desse trabalho que é desenvolvido pelo Conselho da Comunidade, e já deixo aqui meu abraço para a nossa presidente, a Bárbara, que está nos assistindo, um beijo, nossa querida. Presidente. Como é que é trabalhar dentro do sistema prisional hoje, fazendo esse trabalho, que é um trabalho que é o que, no fim e ao cabo, né, numa sociedade tão punitiva como é a que a gente vive, como é trabalhar direitos humanos dentro do sistema prisional catarinense, mas aqui da nossa região, né? Vale do Itajaí, Blumenau, como é que é isso? Cara, eu sou, enfim, franco em te dizer, é muito difícil, assim, Marco, é muito difícil. Eu sempre percebo, assim, que a gente parece ser sempre uma pedra no sapato das pessoas, assim, né? E das pessoas aqui eu digo, enfim, do juiz, do Ministério Público, do DEAP, da Secretaria de Administração Prisional, da SAP, dos policiais penais, enfim, parece que a gente é sempre um calo no sapato. E, na verdade, não, né? O próprio Conselho da Comunidade é instituído na Lei de Execuções Penais, então, assim, existe previsão legal para isso, e a gente faz um trabalho voluntário, é importante dizer isso para as pessoas, não tem custo nenhum, do contrário, né? A gente só arca com despesas, mas porque acredita, porque realmente acredita. E eu, enfim, né, gosto de tecer comentários, porque, cara, o trabalho que o Conselho da Comunidade de Blumenau faz, olha, eu desconheço na região outro que faça tão atuante, tão digno, assim, tão junto, conselheiros ativos, participando, trazendo discussões, e, enfim, assim, isso é relevante para os apenados, para os reeducandos, para o próprio sistema, né? Porque o pessoal fala, o sistema prisional é uma panela de pressão. Sim, se você tensionar, ligar o gás, fechar a panela, ele torna uma panela de pressão. Então, assim, e eu acho que é isso, assim, a nossa missão enquanto conselheiro é, obviamente, buscar dignidade dentro do sistema, que de novo, existe a lei, então deveria, né, enfim, ter que pedir para cumprir a lei, né, que na verdade é muito distante disso. E, enfim, e aí a gente está aí para ser um meio termo, para tentar equalizar enfim, essas duas pontas que acabam destoando, né? Porque se você olhar dentro das unidades prisionais, você tem duas realidades. Você tem do concursado, que é o policial penal, e você tem um apenado, certo? E aí, cara, o cara que é concursado, eu até adotei isso faz um pouco tempo, e toda vida que eu vou nas unidades prisionais, eu questiono quem me atende. Você é policial penal, agente penitenciário, porque você gosta, ou é um concurso meio, que você vai usar como bolsa de estudo para passar em outro concurso? Marco, sem medo de errar, 70% é concurso meio. 70% está ali porque passou primeiro. Isso é um problema. Isso é um problema, porque você não tem pessoas com afinco trabalhando na profissão. E aí, do outro lado, você tem completamente o oposto. Você tem completamente o oposto. Um cara que foi retirado da sociedade, independente, não vamos entrar no mérito do tipo do crime, do tipo de pessoa, e o cara tá no veneno lá dentro, porque tá preso, porque tá tomando esculacho, porque, enfim, tá tomando covardia, porque tá tomando banho de água fria, porque não tem cama para dormir. E aí você tem dois lados completamente opostos que não se equalizam. E muitas das vezes o trabalho que o Conselho faz acaba sendo essa equalização. Você dialogar, flexionar um pouco essa corda, entendeu? Então eu acho o trabalho do Conselho espetacular. Faço enfim, um agradecimento especial também à nossa presidente Bárbara, que está sempre na luta em busca de avanços significativos para o Conselho. E eu sou completamente suspeito em falar, Marco. Mas é interessante como tu coloca dessa discussão das pessoas que trabalham dentro do sistema, para além da discussão prisional, porque na chamada a gente fez que é um sistema falido. Quando eu digo que é um sistema falido, porque é um sistema que não cumpre o papel institucional, ou seja, o cara sai no veneno, como o próprio Rodolfo acabou de colocar, justamente porque ele não recebe o amparo legal para trabalhar, para estudar, para não se envolver com as facções criminosas, porque a gente não pode literalmente fechar os olhos para uma realidade concreta, que e aí é muito louco, né? O crime organizado.
o Estado não tem a mesma organização que o tal do crime organizado, né? E aí, vivendo numa sociedade que bandido bom é bandido morto. Como é que o Rodolfo enxerga essa dicotomia, esse 2D que a gente se meteu no dia a dia, que bandido bom é bandido morto, por outro lado tem a gente aqui do outro lado da corda dizendo, não, calma aí, bandido morto não é bandido bom, não é bandido morto. Bandido bom é bandido que cumpre a pena e é ressocializado e pode voltar a trabalhar e voltar a viver em sociedade. Sim. Enfim, não deveria ser, Marco, mas é uma realidade que a gente tem encontrado aí, acredito que em todo o Brasil, tá? E óbvio que assim, né, se você começa a regionalizar o país, se você traz para o sul do Brasil, uma região onde Bolsonaro faz uma votação expressiva, especificamente em Santa Catarina, é natural que você tenha esse pensamento cultivado dentro das unidades prisionais, né, por parte dos policiais penais. Isso é fato. A questão que ponto esses seres humanos, esses policiais penais estarão dispostos a exercer a função policial penal e não, às vezes, rotular a profissão deles como, eu sou babá de bandido, por exemplo. Né? Que eu já ouvi, por exemplo, eu tô aqui porque eu sou babá de bandido. Desculpa, amigo, então sai fora. Você não quer ficar dentro do sistema? Sai fora. Você não tá ali para isso? Então vaza, cara. Mas não, é concurso meio. Entendeu? Isso é um problema. E aí o fato não dá para atribuir somente a responsabilidade para as pessoas, mas o Estado também falha nisso, Marco, porque recentemente, foi início desse ano, final do ano passado, que mudou a carreira da Polícia Penal, que virou Polícia Penal, mas antes era, né, o DEAP ali, os agentes penitenciários, e do IGP. Então, assim, faltava uma valorização do Estado nesse sentido, tá? Porque essas pessoas também eram desvalorizadas. Agora que mudou a carreira um pouco, que eu ouço que virou algo mais agradável, mais palpável. Mas se não, os caras era ponte. Porque daí o cara trabalha 24 por 72, imagina. Para quem quer concurseiro, quem quer estudar. E aí, onde é que isso reflete? Reflete dentro do sistema. Que você tem situações, por exemplo, que o apenado está esperando saúde, tem remédio, tem tudo, mas o cara não vai porque, sei lá, é de facção, ou porque é isso, ou porque é aquilo, entendeu? E aí, novamente, entra o trabalho do conselho de intermediar, flexionar, aonde o Estado falha, o conselho, normalmente, o conselho, pelo menos de Blumenau, intervém junto com as famílias para possibilitar, às vezes, um mínimo de saúde, um mínimo de atendimento digno, enfim. E assim, né, se tu olhar a LEP, se tu ler a LEP, o que diz para ser, como tem que ser a cela, é uma utopia total, assim, total. E, não sei se nós íamos entrar, mas já antecipo, às vezes a gente tem discursos políticos que as pessoas que estão falando, que são os políticos, eles não têm noção do perigo que é as falas deles. Então, quando você cria uma lei, quando você promete alguma coisa, você não tem noção, em se tratando de sistema prisional, o impacto que isso pode ter. Tá? Isso é muito importante, eu acho que essa discussão ela é relevante. Mas é interessante, e tem uma galera falando aqui sobre o tema, a gente vai já dar atenção para os nossos resenheiros, a galera que está dando uma moral na audiência, mas tu fala algo muito interessante. A responsabilidade desse político ou dessa política de não entender qual é a importância de ter um olhar político para o sistema prisional. Porque trabalhar sistema prisional é trabalhar segurança pública do ponto de vista antecipando um problema. Porque a ressocialização hoje, nós temos, em média, 80% de reincidência de cidadãos que saem do sistema prisional e, de novo, cometem crimes, porque esse Estado, que tem um discurso de que bandido bom é bandido morto, de que eu não preciso investir dinheiro dentro do sistema prisional, porque eles têm mesmo que sofrer com banho frio, eles têm mesmo que sofrer com comida ruim, eles têm mesmo que sofrer porque cometeram seus crimes, e se não... Isso a frase é a melhor, né? Se fosse cidadão de bem, se fosse gente boa, não estava lá dentro.
E eu aí... faço um contraponto. Manda. Não, pode terminar. Não, fala. O contraponto é o seguinte, Marco. Eu tenho muito claro isso para mim, que é... E um professor meu falava na graduação isso, olha como me marcou. Ele diz o seguinte: todos nós, sem exceção, somos criminosos em potenciais. Todos nós, sem exceção, somos criminosos em potenciais. E aí as pessoas vão dizer assim: ah, Rodolfo, tu tá de sacanagem, tu fala isso porque tu é dos direitos humanos, porque tu tens uma visão legalista e não sei o que. Eu vou dizer não. Muito simples e assim, ó, às vezes está onde nós não imaginamos. Eu não vou dar exemplos especificamente, mas é só parar para refletir. Em algum determinado momento das nossas jornadas aqui na Terra, se nós não cometemos um crime, nós ficamos muito perto de cometer. Eu vou sem hipocrisia nenhuma. Eu já vou sincerão aqui no resenha. Quem não bebeu e dirigiu? Quem é que não tomou 2 geladas, pegou a mão no volante e dirigiu? Gente, desculpa, esse é o exemplo mais grosseiro, mais surrado na doutrina, beber e dirigir. Cara, o que vai diferenciar, Marco? Me fala você como advogado criminalista. O que vai me diferenciar, eu, Rodolfo, advogado criminalista, tomar uma gelada, 2, pegar o carro, dirigir, atropelar alguém numa faixa de pedestre, ou seja, lá onde for, eu vou parar onde? Desculpa, junto com todo mundo. E aí é uma situação interessante que as pessoas não param para pensar, porque é o seguinte: ah, não, você roubou uma fala minha. Pensar segurança pública é sim investir, por exemplo, em unidades prisionais. É com certeza investir em unidades prisionais. Por quê? Porque não só o Rodolfo, que é advogado, enfim, que tem faculdade, é o cara que merece um tratamento, enfim, seja ele qual for. São todos, sem exceção. Entendeu? E nós vamos cair aonde? Dentro da mesma unidade prisional. E o sistema tem que funcionar, cara. Não é porque eu sou o Rodolfo formado, não. É para todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, esse é o exemplo grosseiro. E aí, velho, tem uma galera aí, né, mais para direita, assim, né, que é mais conservadora, que não sei o quê, velho, que não presta atenção nessas ocasiões. Mas que... eu vou dar um exemplo meu, assim, tá? Roxo. Ah, eu sou conservador. Aí foi lá na Câmara lá fazer um papelão lá, surraram segurança na minha frente lá, que na boa, se eu sou segurança, eu meto o cara dentro da cadeia. Ué, ele vai para onde, Marco? Vai para onde? Mano, chilindró, velho. Cana. Entendeu? E aí? E só para esclarecer, só para escurecer ou esclarecer o novo dicionário que eu costumo colocar aí para a galera, escurecendo a situação, o Rodolfo, até um tempo atrás, era assessor parlamentar. Houve uma dita, como é que é o nome da... Audiência pública. Uma audiência pública para discutir passaporte de vacina. Só aí já dá preguiça. Só que todos aqueles cidadãos de bens que foram lá, porque é cidadãos de bens, porque tem bens e não estão cagando para quem não tem aonde, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que morar. Espancaram, e o Rodolfo acabou sendo vítima também, inclusive, do espancamento do segurança, que estava dizendo o seguinte: gente, por favor, não tem espaço lá dentro e vocês precisam ficar aqui fora. E essa galera que se coloca como cidadãos de bens, pessoas cristãs, tementes a Deus, o cara está trabalhando, foi espancado porque dizia que não tinha espaço para entrar. Então, assim, e são os mesmos, inclusive, que diz que bandido bom é bandido morto, se comportando de forma delituosa, né? Cometendo crime. Então, olha, diga. Na ocasião, nós estaríamos, no mínimo, numa lesão corporal grave. No mínimo. Pois é. Surrado segurança. É muito louco isso, gente. Assim, Jesus Cristo voltar para cá, voltar para a Terra, ele vai olhar e falar: porra, que merda que deu aqui, porque eu vou voltar, vou embora, eu não vou ficar aqui. Aqueles memezinhos que o cara faz, a evolução do Homem Sapiens, né? A hora que o cara olha o que deu, ele volta a ser
macaco, ele volta a ser bicho, porque é exatamente esse o mundo que a gente está vivendo. Né? E tu sabe o que é engraçado, Marco? Que essa galera, velho, que é a mesma galera que fala que bandido bom é bandido morto, que são conservadores, né, nos costumes, etc. Eventualmente, vamos lá, agora vamos pensar processualmente falando, tecnicamente falando. Eventualmente eles poderiam responder uma ação penal. Acho pouquíssimo provável que eles ficassem em eventual condenação reclusos, efetivamente reclusos. Mas devia, assim, passar uns 2, 3 meses apertado lá dentro do presídio regional de Blumenau, só para sentir, assim, como é que é, assim, para tu botar a mão na consciência. Acho pouco provável que ficasse. Mas iam ter em seu desfavor uma ação penal, um rótulo de responder uma ação penal. E aí eu questiono, nós temos 2 pesos e 2 medidas? Ou não, peraí, porque são cidadãos de bem, ou vai mudar o discurso, daí vai vir a hipocrisia, né? Porque daí quando é, né, amigos do rei, para amigos do rei, a lei. Aos meus inimigos, a pancadaria, né? Então assim, não, porque somos amigos do rei. E aqui eu já faço outra provocação, uma reflexão, que você começou falando das mortes, a mesma situação. Aí sabe o que eu ouvi de um delegado? Ah, não, mas as mortes no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, eu acho, tiveram apreensão de 9 fuzis e não sei quantos quilos de droga. 26 mortos. 26 mortos. Aí eu te pergunto, Marco, e os 39 quilos de cocaína no avião da FAB? Mataram quantos lá? Os 117 fuzis no Vivendas da Barra, que teórico, que diga de passagem, é o mesmo condomínio onde o presidente da República morava. Pois é. E aí trazendo para cá, beleza, fugindo da utopia, trazendo para cá, e aí? Para os meus amigos, a lei. Como assim? Entendeu? Enfim, cara, é um pouco revoltante. Respira, toma um gole, porque eu quero aqui dar boa noite para a audiência, a doutora Bárbara, que ela já estava na expectativa, ela dizendo, a doutora Bárbara, o Adinaldo, Wagner Schneider, Rodolfo, um ser humano fantástico, sempre admirei o trabalho dele, Colofé Oswaldo Marcineiro, meu querido, um beijo, Fernanda Ramalho, o Fábio Davi, salve, estamos acompanhando. Vivemos tempos sombrios e precisamos de pessoas como vocês para abrir nossas mentes. Abraços, axé. O Eduardo Campos José coloca, Rodolfo, porque desde o início da sua graduação, você já tinha a perspectiva de trabalhar com direitos humanos? Algo não muito comum. Quais foram as suas influências? Responde aí. Matar no peito, sair jogando? Mas é lógico, tomou uma gole e tem que falar. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Adinaldo, Wagner, nosso diretor da Câmara Municipal, um cara espetacular, gente finíssima. Oswaldo Marcineiro, acompanhei tua live do início ao fim. Fernanda Ramalho, obrigado, Fê, obrigado pelo carinho. Fábio. Eduardo, vamos lá. Por quê, cara? Vou te dizer que é uma questão, acho que muito de criação, assim, Marco. Pelo menos a minha mãe, assim, ela foi uma pessoa muito humana, assim, de trato, não julgar, e foi algo que sempre me chamou muita atenção, assim, tanto que quando eu entrei na graduação eu já sabia o que eu queria, o que eu ia buscar de advocacia criminal, enfim, que era isso que eu gostaria, e aí tu vai só se aprofundando, né, você cai na graduação e aí você vai estudando mais, e se apaixonando mais. Realmente, Eduardo, não é uma área muito comum, do contrário, a gente é rotulado aí por diversas vezes, né, enfim, pega o bandido e leva para tua casa, aquele discurso fácil, né, mas tu olhar um cidadão e tu não julgar pelo ato que ele fez e tu ter que defendê-lo, ou algo nesse sentido, ou tu proporcionar a uma família, enfim, porque direitos humanos não é só o direito penal, mas tu proporcionar a uma família ter condições dignas, por exemplo, de moradia, água, saneamento básico, eu acho que isso é significante, assim, sabe? E obviamente, né, não poderia de deixar a influência no casamento, né? Minha esposa, ela é assistente social, ela é psicóloga também, então, assim, a gente debate muito, assim, a gente tem uns debates bem acalorados, assim, nesse sentido, então tudo conspira, assim, ao mesmo rumo, né?
eu não consigo imaginar com outra pessoa que não fosse a Jéssica, porque eu fico pensando, cara, como é que tu vai namorar uma pessoa completamente, né, casar, enfim, uma pessoa completamente oposta, assim, eu acho que deve ser uma coisa muito desagradável, muito difícil. E até um beijo para ela, tá nos assistindo. A dona da pensão, a Jéssica, é fogo na bota, ela é faca na bota, ela enquadra mesmo, e o trabalho da assistente social é muito, muito doido, é um trabalho inglório, eu diria. As pessoas que trabalham com assistência social, em dias atuais, inclusive, olha, tiro meu chapéu e deixo meu abraço aqui para a Jéssica, representando todas as assistentes sociais. O Tarcísio também está na área, boa conversa aos jovens. Fabião, meu beijo, querido, lá de Joinville. Roberta Luiza só coloca Rodolfinho. Rodolfinho. O Bruno Silva, tudo faz sentido. O Tarcísio, ele vai olhar para o Brasil depois dessa semana e dizer, estou exausto. Quando a gente disse que Jesus Cristo voltaria, ele vai dizer que está exausto, e é fato. A Tainara coloca que você Rodolfo é um ser humano incrível. A dona da pensão aqui, a Annelise, está assistindo. Beijo, dona da pensão. A dona da pensão assiste também. A Ivone H. Fernandes, da boa noite. A Ana Paula Miller está concordando com a gente. A Ivone reforça que o sistema prisional de Blumenau está uma vergonha. Vergonha é pouco, tá, dona Vera? Vergonha é pouco, mas vamos lá. A Ana Paula Miller estão sempre apoiando nossos familiares aqui, nos ouve, nos responde. O conselho tem colaborado muito. Aí o Otacílio já dá uma cutucada aqui, porque foi só sair o resultado do pesquisa da Folha e saber que a gente ia fazer uma live. O Bolsonaro desistiu de fazer a live dele hoje, então tu tá com moral. O Bolsonaro desistiu de fazer live porque tu ia fazer live. Vamos então, fazer mais vezes, Marco. Eu tô aqui com umas coisinhas na minha cabeça, tu vai gostar depois, tu vai gostar. Ai, meu pai amado. Caraca, quanta gente. O Endi, bandido bom é bandido regenerado. Exatamente. É isso aí. Colofé Maila, um beijo, querida. Ó, tá ali, ó. Ali, ó. Chama a Kailane pra ver a artezinha dela no meu cenário. Flavinha Ribeiro, Flavinha Ribeiro, boa noite. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar para ti, velho. Penitenciário e presídio não fazem por onde os presos saem de lá uma pessoa melhor? Não foi uma pergunta, foi mais uma afirmação mesmo. O Oswaldo Macineiro, bandido bom é bandido ressocializado. Mas tinha uma pergunta aqui. A Mayla perguntou. Por que está acontecendo tantas mortes dentro do presídio regional e da penitenciária? Tu consegue matar essa no peito? Se eu não conseguir, tu me ajuda, né? Cara, assim, vamos lá. Primeiramente, né, o que é importante a gente ter ciência? O sistema prisional é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que tutelar a vida das pessoas, dos seres humanos que estão lá dentro. Perfeito. Tendo essa premissa básica, via de regra, eles deveriam ser tutelados completamente, né? Então, tudo deveria suprir, o Estado deveria suprir tudo. A partir do momento que você tem, por exemplo, assim, vou dar um exemplo concreto para a gente não trabalhar com suposições. A execução que teve no PRB, que para mim foi uma execução, não foi uma morte acidental ou algo nesse sentido, você dá 3 tiros nas costas de um preso fugindo, enfim, mostra... Mayla. Mostra o quanto o sistema está falido. Primeiro que assim, o presídio regional de Blumenau ele tinha que ser extinto. Acabou, não se fala mais em presídio regional de Blumenau. Desativa aquilo lá e realoca os presos. Não existe essa possibilidade. Nós não temos onde colocar isso, e aí tem aquele sonho utópico de construir um complexo penitenciário junto com a PIB ali, né? Que, enfim, é completamente utópico, mas ok, vamos aguardar. E aí você traz para o presídio regional de Blumenau um sistema que, desculpa, assim, tu abre 2 portas, tu tá na rua, tá? E aí, de novo, ausência de preparo, ausência, enfim, de uma série de estruturas que, infelizmente, ocasionou na morte, enfim, de um reeducando, de um apenado. Então, assim, reitero, né, que era para ser tutelado pelo Estado.
né? Então, assim, isso é o exemplo clássico de que o sistema prisional em Blumenau está falido. Ah, vocês vão dizer assim, mas acontece morte em todas as cadeias do Brasil. Sim, isso é outro reflexo de que o sistema prisional no Brasil está falido. A gente só amplia, a gente só sai de Blumenau e fala de Brasil. Por quê? Eu até estava vendo esse tempo atrás, cara, coisa de quem curte muito, assim, né, velho? Cara, tava vendo Cabrini falar sobre Alcaçuz, penitenciária de Alcaçuz no Amazonas, onde teve aquelas grandes rebeliões. Cara, é a mesma coisa que aqui, velho, só em outras proporções. Aqui nós temos, enfim, influência de uma organização criminosa, duas talvez, elas são outras, entende? Ou um desmembramento dessa aqui e lá. Mas é a mesma coisa. Então, assim, enquanto os nossos governantes, e aqui eu chamo a responsabilidade, aí vocês vão dizer assim, mas o governo municipal, a esfera municipal não tem culpa. Não tem culpa, mas tem responsabilidade de trazer o tema para o debate. Preso não dá voto, velho. E é por isso que o sistema prisional nunca está em pauta. É por isso que o sistema prisional é tratado como lixo. Por quê? Porque preso não dá voto. Mas enquanto as pessoas não entenderem que comprar 10 fuzil e dá na mão da polícia militar, da polícia civil, agora compraram um monte de Glock, né? Um monte de Glock nova para a polícia civil. Porra, tá certíssimo, cara. Tá certíssimo. Mas enquanto não pensar que estruturar as cadeias de Santa Catarina é o mínimo para tu ressocializar esse cara, porque assim, a polícia tira o cara da rua, perfeito? Perfeito. Faz uma puta investigação, tira o cara da rua. Cumpre tudo, faz a formalidade legal, a gente tem o sonho tópico do devido processo legal, contraditória, ampla defesa, existe um trabalho digno dentro do judiciário, que é mentira, mas existe. E aí você pega, por exemplo, assim, a condenação do cara digna. Vamos supor aqui, sei lá, um crime contra o patrimônio aí, 10 anos. Ele vai passar os 10 anos aonde? Dentro de casa? Não, velho, ele vai passar dentro da cadeia. E enquanto nós não pensarmos, eu digo que isso é um eixo. Nós estamos tratando de polícia bem armada, bem treinada e bem paga. Nós estamos tratando de judiciário muito bem pago, que julga mal, mas vamos supor que julgue bem, tá? O final desse ciclo, ele se dá onde? Cumprimento da pena. O cara vai ficar detido, recluso 8 anos, 10 anos dentro de uma cadeia, vai prender o quê lá? 22 horas no fechado, 2 horas no aberto no pátio, sem escola, sem trabalho, sem estudo, sem absolutamente nada. O pessoal que não acompanha, uma realidade muito simples e muito mais, olha, rasa para vocês. Nós temos 1.160 penados dentro da PIB, que é para ser uma penitenciária industrial de Blumenau, com 200 vagas de trabalho. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. O regime semiaberto não existe. Isso é ridículo. Isso, para mim, é o maior exemplo de, enfim, direitos humanos esquecidos. Não vamos falar de direitos humanos aqui. Entendeu? Então, assim, até uma fofoca positiva, mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB está pensando em já denunciar o presídio para a ONU. E tá certíssimo, Marco, tá certíssimo. A gente tá chovendo no molhado já faz 5, 6 anos falando dessa unidade prisional. Tem que ser desativada de uma vez. E tá certo. Entendeu? E enquanto nós não pensarmos que trabalhar com unidades prisionais é possibilitar ao cara que está lá dentro, que veio do crime organizado, que veio do tráfico, que veio do dinheiro fácil, educação, primeiro de tudo, educação, trabalho e, enfim, religião, bicho, não adianta, cara, não adianta. Nós estamos enxugando gelo daí. Aí tem uma pergunta muito, muito interessante aqui, Rodolfo. Só que antes a nossa presidente coloca aqui: essas mortes nos sistemas vão dar o que falar, ou deveriam, se não for varrido para debaixo do tapete. E é exatamente essa a nossa função, doutora Bárbara. Não deixar as coisas irem para debaixo do tapete. A ideia, eu ainda brinquei com o Rodolfo dizendo o seguinte: rapaz, se não tiver tiro na minha janela esse final de semana, para mim essa live não valeu, porque a gente chegou num ápice de problemas políticos, estruturais, funcionais, com relação ao sistema prisional, que se não tiver vontade política, isso não muda. E aí alguém colocou aqui que o preso não vota, mas a família vota. Preso vota também. Preso também vota. Dentro da cadeta, preso também vota.
Mas a família também precisa votar, e é algo que o Rodolfo sempre chama nas palestras da OAB Vai à Escola, porque o cara trabalha como advogado criminalista, mas dedica o tempo dele como secretário-geral do Conselho da Comunidade, que não é pouco trabalho, dá palestra na OAB Vai à Escola, e ainda tem que aturar uma coisinha ou outra. Eu esqueci alguma coisa? Tem umas coisinhas. Segurança Pública da OAB? Também está na Comissão de Segurança Pública da OAB, e o pessoal pergunta o seguinte: vem cá, quando é que vocês trabalham? Né? Porque tem essa pergunta também. Quando é que vocês trabalham? Quando é que vocês ganham dinheiro? Nós não ganhamos. Nós não ganhamos dinheiro. Esse é o problema. Nós não ganhamos dinheiro porque quem trabalha com direitos humanos não dá dinheiro, não dá voto. E é muito interessante e é importante ser dito isso. O trabalho que o Rodolfo, Bárbara, eu e tantas outras pessoas fazem dentro da comissão do Conselho da Comunidade, ou até mesmo direitos humanos, não é um trabalho eleitoreiro. A gente não trabalha para ser candidato e para ganhar voto, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que antes da gente entrar no tema política, que eu sei que você está coçando para falar... Vamos encerrar o sistema prisional. A gente não encerrou ainda. Mas não encerra, esse é o problema. Não encerra. Alguém colocou aqui que no presídio de Itajaí tem 14 mães com 14 filhos recém-nascidos dentro do sistema carcerário. É muito louco isso. É muito louco isso porque dentro da nossa história jurídica acoplada à questão étnica-racial, em mais ou menos em meados de 1870 e pouco, eu não tenho o exato número aqui, foi criada a Lei do Ventre Livre, que escravos que nasciam de ventres escravizados, eles ficavam dentro da fazenda ou tinham que ficar até os 18 anos como escravos para pagar as despesas desse dono da fazenda. 1871, a produção é maravilhosa, essa produção. 1871, a Lei do Ventre Livre. É a reprodução fiel do que acontece hoje dentro do sistema penitenciário. De mães, na sua grande maioria, mães pretas, presas, que dão à luz a crianças dentro do sistema carcerário. Consequência disso, uma criança recém-nascida, ela é presa. Qualquer semelhança com a estruturação de Estado racista que a gente tem hoje não é coincidência. O nosso Estado brasileiro foi criado com base num genocídio dos povos originários. Os índios foram dizimados da face da terra aqui no Brasil, eu digo Brasil porque hoje é Brasil, mas assim, é algo insano. É algo insano em pensar que 300 e tantos anos depois, esse modelo se reproduz. E aí, Rodolfo, eu jogo para cima de ti a seguinte pergunta: onde é que nós erramos na história para Bolsonaro ser eleito e a polícia se autorizar a continuar matando da forma como está matando? Cara, eu só queria, antes de entrar na tua pergunta, eu não me recordo o nome da pessoa que falou do voto. A questão do voto ela é uma questão, não é uma visão de quem trabalhou dentro da política, mas a questão do voto é que assim, o preso ele não vota a partir do momento que tem a sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitou em julgado, o preso tem os direitos políticos cassados. Então, preso, teoricamente, só, quer dizer, que é a grande maioria, né? Mas só os presos preventivos e só os presos temporários é o que tem direito ao voto, supostamente ainda. Os presos condenados não têm direito ao voto, porque têm os seus direitos políticos cassados. A família vota, ok. Que estrutura a família tem para poder decidir sobre o futuro, por exemplo, ou pensar em políticas públicas para presos? E tu sabe uma coisa que eu acho muito louco, Marco? Muito louco? Que às vezes eu encontro pessoas que têm filhos detidos, que têm maridos detidos, ou algo nesse sentido, e que dizem o seguinte: não, que o Bolsonaro tá certo. Eu digo, mas peraí, a primeira fala que me vem na cabeça é o seguinte: se o Bolsonaro tá certo, o teu marido, o teu esposo, o teu cônjuge ou o teu filho
tem que morrer. Como assim? Aí eu só falo a seguinte frase: bandido bom para o Bolsonaro, bandido bom, bandido morto. E prova disso é que ele estava comemorando as 26 mortes e agradecendo a Polícia Rodoviária Federal na Vila da Penha. Tá? E aí, quando tu traz a realidade, Marco, e só para finalizar a questão do voto, a família não sabe o que o preso passa lá dentro. A família deduz, supõe, paga a pena junto, mas ela não sabe o que o cara passa lá dentro. Ninguém sabe o que eles passam lá dentro. Tá? Só que realmente quem tá lá sabe o que é ser tratado daquela forma. Então, assim, polícia militar. Polícia militar é que assim, ó, Marco, eu diria uma situação para você um pouco, vamos separar o Brasil. Porque se você vir para o sul, mais especificamente em Santa Catarina, a gente vive numa bolha. Aqui em Santa Catarina, os catarinenses, a gente vive numa bolha, tá? Porque, enfim, porque é um estado ótimo, a gente vive num estado que tecnicamente é seguro, tecnicamente tem emprego, é um estado, enfim, que tudo teoricamente funciona. Tecnicamente falando, é um estado extremamente bom de se viver. Só que se a gente sobe um pouquinho, e eu digo que quando o Estado funciona, a Polícia Militar funciona, a Polícia Civil funciona, tudo ok, assim. A gente não tem grande domínio de organizações criminosas no sistema penitenciário, tipo, tudo razoável. Só que se tu sobe um pouquinho, fugindo um pouco dessa realidade, cara, Rio de Janeiro tá falido. E mais, né, o Rio de Janeiro virou chacina aberta agora, né, enfim, a praça pública, né? Porque lá é execução em cima de execução, operação policial em cima de operação policial, presunção de inocência e pena de morte, os caras desconhecem, né? Porque naquele estado lá, pena de morte certamente existe, né? Porque antes de tu prender para condenar e para fazer um processo digno, você mata. Aí depois tu diz, putz, era inocente, né? Que nem aconteceu essa semana. Então, assim, saindo da nossa utopia aqui em Santa Catarina, nossa bolha aqui, subindo, a gente vive uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. E o problema é que, assim, regionalizando para cá, o que explica essa situação é a votação absurda que o Bolsonaro tem aqui, velho. Entendeu? É difícil lidar com essa situação. Cara, vou ser sincero para ti, velho. Ser oposição ao Bolsonaro 4 anos tá difícil, tá demorando para passar esses 4 anos. Entendeu? Então, assim, e aí você tem uma polícia militar cada vez mais militarizada, você tem uma polícia civil cada vez mais violenta, cada vez mais, né, intervindo. Você não tem mais hoje pessoas que trabalham, né, enfim, juízes, promotores, delegados que trabalham com direitos humanos, porque aqui em Santa Catarina não se cria. Inclusive, quero fazer uma ressalva a respeito do Dr. Buch de Joinville, um cara ímpar, um cara espetacular, um cara que faz um trabalho digno e que, por fazer um trabalho digno e tratar como enquanto fazer um trabalho digno com direitos humanos, o cara é rechaçado lá em Joinville. Entendeu? Então, assim, aqui nesse reduto bolsonarista que é Santa Catarina, é muito difícil. É muito difícil. E aí, certamente, dá vazão e dá, enfim, né, instiga mais ainda as Forças Armadas aqui, local, né, obviamente, a Polícia Militar, né, a agir de tal forma. E a nível nacional, não tem nem o que falar, segue a mesma linha, só que em proporções um pouco diferentes, né? Eu imagino que, por exemplo, São Paulo é muito dividida, é uma coisa assim muito, né? Apesar de que, óbvio, né? Esse precedente que abre do Bolsonaro passar a mão na cabeça dos policiais e dizer, não, vocês estão certos, toca no pau, senta ali bala, que eu passo a mão na cabeça de vocês, é extremamente perigoso, mas como é que você faz? Entendeu? A Wendy, ela coloca algo interessante que vai ao encontro do que tu coloca, né? Só o seguinte, tá, pessoal? Tá uma galera assistindo, tem muita gente assistindo. Então é o seguinte, por favor, eu tô pedindo por favor, não vou ser nem chato, vou só fazer bonzinho. Compartilhem tudo isso que vocês estão assistindo. Então, a galera que tá aqui, ó, só tem compartilhar, tem que compartilhar essa live com todo mundo que está assistindo, compartilha na sua timeline, pessoal que está assistindo pelo YouTube, compartilha pelo YouTube, já se inscreve no canal do Marco Antônio que vocês estão assistindo, porque isso é muito importante para o trabalho que a gente está fazendo. Nós não ganhamos grana com isso, mas o trabalho que a gente faz é justamente pensando, não do ponto de vista eleitoreiro, mas do ponto de vista humano. E ser humano não tem ideologia, não tem cor, não tem raça ou
não deveria ter. Dito isso, eu vou cobrar depois, hein? Vou cobrar depois. A OND, ela coloca assim, será que se trocasse os diretores, tanto da PIB quanto do PRB, mudaria o sofrimento dos presos? Não. Mas eu vou jogar essa pergunta para o Rodolfo. Deixa ele responder que depois eu faço eu boto molho na resposta. Não, Andy, não mudaria. Não mudaria. Sabe por que não mudaria? Porque assim, vamos lá. Só para a gente entender um pouco a estrutura de administração do Estado. Para ser diretor de uma unidade prisional, você é um cargo indicado, você é um cargo que acaba exercendo um cargo em comissão, né? Cargo de gestão, cargo de liderança, eles são cargos comissionados, eles ganham gratificação de função, e aí, enfim, né? Acaba sendo uma indicação. Então vamos lá. Vamos supor, nós tiramos os 2 diretores da unidade prisional. Quem é que vai indicar os próximos? Vai ser a SAP, certamente, e junto com o secretário de Segurança Pública ou algo nesse sentido. Então, assim, vai sair um com um perfil e vai entrar outro com um perfil que eles querem. E aqui cabe lembrar que o Moisés se elegeu junto com o Bolsonaro em Santa Catarina. Porque se você falasse o nome do Moisés em 2017, ninguém ia saber quem era Moisés. Moisés se elegeu junto com o Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Não só ele, né? Outros, enfim. E a questão é muito simples. Vai sair um e entrar outro com o mesmo perfil. A diferença é que talvez um tenha um trato diferente, uma forma de tratar o conselho diferente, mas a lida vai ser, o perfil da pessoa que vem vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, porque continua sendo indicado pelas mesmas pessoas, entendeu? Então, assim, é lamentável dizer isso, e eu sei que frustra bastante gente, Wendy, mas enfim, é lamentável, assim, sabe? E é muito louco, porque é justamente isso, o pensamento das forças de segurança nacional, estadual e municipal, porque é muito louco. Se você dá força para um discurso genocida, um discurso do atira primeiro, depois pergunta, a minha preocupação não é com o cara do exército, com o comandante do exército, com o comandante, não. Minha preocupação é com o guardinha da esquina. Com o guardinha da esquina. Exatamente. E aí é muito louco isso, porque assim, se você dá poder de matança para esses oficiais, para essa força policial, acontece exatamente essa cena. Produção, faz um favor para mim, coloca ali. Isso é uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, uma polícia que ela é ostensiva e repressiva dentro das rodovias federais do Brasil. Ali dentro tem um homem preto com problemas mentais que teve um surto perto dessa viatura, e os policiais se sentiram à vontade de jogar uma granada de gás lacrimogêneo, fechar esse cara dentro da viatura até que ele, entre aspas, se acalmasse. Resultado, esse cara foi morto por asfixia. Volta para cá, produção. Esse é o poder de execução que o discurso de ódio do Bolsonaro traz para as forças policiais. Esse é o discurso de ódio que faz com que 28 pessoas fossem executadas no Rio de Janeiro. Então nós temos uma polícia hoje que está autorizada a dar a pena de morte sem o devido processo legal, lembrando que no Brasil não existe pena de morte, para fazer esse tipo de coisa. Gente, não há possibilidade a própria Polícia Rodoviária Federal emite nota, eles não conseguiram argumentar a ação desses policiais, mas por outro lado disse que foi o uso progressivo da força de uma pessoa que estava rendida, algemada, e foi jogada dentro de uma viatura.
E aí eu pergunto para ti o seguinte, Rodolfo, a gente está chegando no finalzinho aqui da live, mas a gente não pode deixar de falar disso. Por que nós temos políticos em Blumenau, vamos falar na nossa terrinha, por que nós temos ainda políticos em Blumenau acovardados em assumir uma posição de oposição a esse tipo de barbárie, comandada por um cara que de burro não tem nada? Bolsonaro não é burro, Bolsonaro ele sabe exatamente qual é o discurso que ele tem que fazer, e hoje ele vai, assim, nós corremos o risco, e é por isso que eu disse que Bolsonaro venceu sem ter ganho as próximas eleições. Porque esse tipo de comportamento, ele vai perdurar por muito tempo, mesmo o Bolsonaro não sendo presidente a partir de 2023. E aí eu pergunto para ti, Rodolfo, um cara que entende um pouco da política da nossa terrinha aqui. E aí o Tarcísio coloca, a barbárie venceu, e a barbárie venceu a tal ponto que acovardou os políticos da nossa cidade? Marco, cara, tem que até cuidar nas palavras, assim, velho. Mas assim... Não, eu tenho um advogado bom chamado Rodolfo que ele aguenta processo depois. Não, assim, ó, cara, eu vou te dizer que a gente vive numa bolha e que eu, Rodolfo, acredito que é cômodo, tá? Você não se posicionar ou você se posicionar a favor do que já está posto, né? E do que, eleitoralmente falando, cabe aqui. Porque é só você ver a votação expressiva que o Bolsonaro faz em Blumenau, por exemplo, que você já vai ter a resposta. E é engraçado, tirando o PT e, enfim, o pessoal, você não vê outros partidos, a galera se posicionando contrário ao Bolsonaro. Você não vê. Porque, eleitoralmente falando, é voto, cara. Entende? E aí você tá num reduto extremamente conservador, extremamente bolsonarista, por incrível que pareça, e, cara, é um discurso que simplesmente te tira voto. E aí você pega essa galera, né, enfim, eu tenho que cuidar, né, cara, mas essa galera fanática aí, velho, e os caras atacam a rede social de político, os caras invadem o teu celular, os caras dão porrada, porque a partir do momento que eles são contrariados, eles dão porrada também, entendeu? Então, assim, cara, tu sai, é isso que eu digo, você tem que sair da zona de conforto para se posicionar. E aí, eu acho que cabe uma reflexão e que cada um pensa assim, cara, quer saber de uma coisa, velho? Tem problema que não é meu, deixa com o governador do estado, tá lá em Florianópolis, ninguém vai visitar o cara, ninguém vai encher o saco do cara, e pronto, tá tudo certo, vamos seguir com o nosso discurso aqui. E aí, a prova disso é só você ver, com a exceção do PT novamente, do PSOL, é só você ver, PSB talvez, é só você ver os partidos, todo o restante, Bolsonaro. Por quê? Porque esse cômodo, entendeu? É cômodo. Você tá num, tipo assim, fluxo, entendeu? Só vai, sabe? E para nós é horrível, né, cara? Te dizer que a oposição tá duro. E eu vou dizer, e assim, ó, alguém colocou aqui, vou até ler, porque eu acho que é importante. A Eugênia Maria Bonetti, ela coloca, só me responda se vocês estão falando que o Bolsonaro é ruim. Ok, respeito o ponto de vista de vocês. Agora, vocês não querem dizer que um certo ex-presidente é bom, né? Não, não é. Não é. Não é bom. Dizer que o Lula ganhar as eleições desse ano é bom? Não, não é bom. Mas, assim, há homicídios múltiplos sendo cometidos pelo Estado brasileiro. E em nenhum momento o presidente... E assim, não existe operação policial de inteligência, mete aspas nisso, em que haja uma morte. Nós acabamos de dizer aqui, para prender 8 fuzis, 3 granadas, meia dúzia de drogas, matou-se 27 pessoas. 27 pessoas foram mortas porque não houve nenhum tipo de inteligência na operação.
27 pessoas foram mortas. Uma pessoa foi asfixiada dentro de uma viatura de polícia pela Polícia Rodoviária Federal, que não é de atribuição dela fazer isso, de prender pessoas na rua. Não é atribuição da Polícia Rodoviária Federal. E aí o presidente da República diz, tá tudo certo, não morreu nenhum policial, tem que matar todos os bandidos. Essa lógica não encaixa. Nós precisamos ter profissionais dentro do sistema prisional que ressocializem os presos, não deixem os caras no veneno para quando eles saírem, porque uma hora eles vão sair e vão cobrar a fatura. Perfeito. Então não se trata, e assim, ó, entre o meu cachorro, Tim Maia, Janis Joplin ou Zeca Pagodinho, contra o Bolsonaro ou o cachorro caramelo, eu voto no cachorro caramelo, porque esse ódio não pode continuar no Brasil. Não pode. Desabafei. Marco, manda. Você sabe de uma coisa, Marco? A pessoa falou do Lula, né? Ninguém tá falando do Lula. Ninguém, em momento algum, pontuou do Lula. Eu até cuidei para falar o nome dele. Mas, assim, o que me para ver ele, por exemplo, lei de ficha limpa, governo do PT. Quem foi pego na lei de ficha limpa? Lula. Tipo assim, o Lula, a todo momento, eu não estou aqui passando pano para ele, não estou dizendo absolutamente nada. O fato é que a todo momento as leis que no governo do PT foram implantadas serviram para ele. Agora, o que não dá para entender, é o seguinte: a Polícia Federal do Rio de Janeiro está investigando meu filho. Troca o superintendente da polícia. Troca o delegado da polícia. Cara, aí é óbvio que não vai ter corrupção, né? Porque todo mundo que investiga o cara mexe, o cara troca. Então, assim, é completamente... Enfim, não é compatível isso. E se tratando de sistema prisional, Marco, eu acho que, assim, ó... eu gostaria de crer e acreditar que a gente pudesse ter, enfim, talvez grandes exemplos das leis de abuso de autoridade, o uso de câmera nos coletes. Eu acho que isso pode inibir um pouco e a gente caminhar, ainda que a passos lentos, para vislumbrar um cenário aí talvez positivo. E fora aqui, né, eu acho que proporcionar uma carreira melhor, eu acho que a gente proporcionar salários dignos, treinamento, enfim, um preparo. Eu não podia esquecer, cara, como é que eu podia esquecer disso? Marco, eu não sei se tu te recordas, mas essa semana passada, teve um policial federal que entrou numa lanchonete e atirou em 11 pessoas. Ele estava embriagado e ele atirou em 11 pessoas, matou um e deixou 10 feridos, ou 8 feridos, uma coisa nesse sentido. Aí, sabe o que um superintendente da polícia falou? Não, mas é que isso é um reflexo da impunidade do Estado. Aí as pessoas ficam indignadas. Peraí, o Estado é ineficiente e te autoriza a sair para matar ou disparar contra 8 pessoas e matar uma? Que história é essa, velho? Entendeu? Então, assim, a tua fala ela é crucial, porque é exatamente isso. Enquanto a gente tiver um presidente da República que passa a mão na cabeça e diz assim, parabéns, vocês são uns grandes heróis, e não que não sejam, não estamos desmerecendo o trabalho da polícia. O fato existe uma Constituição Federal que diz que todo mundo tem o direito ao devido processo legal. Por que a gente não pode processar? Por que tem que matar? Onde é que existe pena de morte no Brasil? Entendeu? E aí você pega um cara totalmente desequilibrado, um policial federal, armado, descarrega 16 tiros da pistola dele, só não atirou mais que não tinha, fere 9 pessoas, mata um, e aí o cara lá diz assim, não, mas peraí, é que isso é um reflexo da impunidade do Estado. Oi? Faz o mínimo sentido, cara. Faz o mínimo sentido. Entendeu? Não faz o mínimo sentido. Faz sentido, porque é exatamente esse comportamento que esses animais querem. São animais, são pessoas irracionais, são pessoas que querem a barbárie. E são pessoas que querem a barbárie porque existe uma pessoa no alto posto de comando do Brasil que incentiva esse tipo de comportamento. Perfeito. E eu digo o seguinte a vocês que estão comentando no YouTube. Pode chamar de macaco, pode chamar de niga,
pode fazer o que quiser. Isso não vai sair impune. Isso não vai sair impune. Vocês podem ser haters o quanto quiser. Existe algo chamado democracia. E isso vocês não vão conseguir destruir. Não vão conseguir. A gente vai disputar na base das ideias, a gente vai continuar fazendo o trabalho que a gente precisa fazer junto aos apenados, junto ao sistema prisional, porque a gente precisa acreditar que o amor pode vencer. Se a gente não fizesse isso pelo amor ao próximo, por amor às pessoas que trabalham no sistema judiciário, pelo pessoal que trabalha no sistema de segurança pública. Eu tenho irmãos que trabalham na Polícia Civil, na Polícia Militar, que estão no trabalho como agentes penais, e eles sofrem. Eles também sofrem. Só que a gente não pode se comportar como animais, coisa que vocês são. E assim, Marco, até só para frisar, assim, a gente não tá, eu pelo menos, a gente não tá criticando o trabalho da polícia, botando em xeque o trabalho da polícia, não é isso. O fato é que existe uma regra, tecnicamente falando, existe uma regra que, cara, ela tem que ser cumprida. Se a pessoa não entende o que é uma lei, vou falar de regra, então. Cara, nossa Constituição diz, velho, não existe pena de morte no Brasil. Aí você vai e executa 27. Ah, todo mundo tem o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Não, mata primeiro e depois a gente vê o que acontece. Daí vai lá ver, putz, tinha 2 inocentes. Mas não, peraí, a gente matou 2 inocentes, mas recuperamos 10 fuzis. Pô, velho, é completamente, enfim, não é compatível. E aí eu digo que assim, a gente tem 2 pesos, 2 medidas diferentes. Nós prendemos 39 quilos de cocaína no avião da FAB e mataram o cara, não? Não faz sentido, entendeu? Mas, enfim, o pessoal que está perguntando, eu queria agradecer essa galera que está perguntando a respeito da PIB, enfim, que são as pessoas que acompanham o nosso trabalho, Marco. E só para tirar uma dúvida da Wendy ali que falou a respeito do, enfim, da Ivone, enfim, se o juiz pode, o juiz não pode, a gente já explicou isso. O que acontece? Visita, pecúlia, fala especialmente da visita. A visita quem determina é a SAP. A SAP, Secretaria de Administração Prisional, no início da pandemia, baixou uma portaria, que é como se fosse uma regra a ser seguida em todas as unidades prisionais, e falou que devido à pandemia só ia ter 2 visitas, se eu não me engano, acho que é 2 visitas, ou 2 visitas no mês. E enquanto não revogar essa portaria da SAP, não vai poder ter as visitas, tá, pessoal? A gente até já falou com os meninos nas unidades prisionais a respeito dessa situação, mas enquanto a SAP não ditar uma portaria nova, não tem como retomar as visitas em especial. Tá bom? Mas obrigado pela participação e por acompanhar a gente, né, Marco? Eu fiquei indignado, fiquei bravo, soltei os cachorros, mas é o seguinte, produção, tem gente que tá cagando pro judiciário, tem ou não tem? Olha essa imagem, que coisa medonha. Isso aí é uma sessão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e uma das partes do processo, não sei se querer ou sem querer, deixou a câmera ligada enquanto ele estava cagando. Isso é literalmente cagar para a justiça. E vocês percebem que é uma tela totalmente branca, inclusive o cagão. Volta, produção. Eu vou lhe dizer, se fosse uma bundinha preta ali, ia dar um problema maior. Mas, como a bunda era branca e a tela era toda branca, não sei se vai dar alguma coisa. Rodolfo, cara, que maravilha a gente poder trocar essa ideia. Marco? Não era Já, malandro. Tem muita coisa para ser dita ainda, porém, contudo, entretanto, eu digo aos resenheiros... A produção autorizou mais 30. Mas a produção já disse que eu quebrei as pernas deles no começo do resenha. Imagine agora, se eu estourar o horário. Gente, muito obrigado mesmo, Rodolfo. Cara, foi um prazer muito grande trocar essa ideia contigo. Já fazia muito tempo que a gente precisava trocar essa ideia. E eu vou dizer que foi uma das melhores resenhas que eu já fiz ao longo desses mais de 100 e tantos resenhas. Mentira, velho, mentira. E a produção tá dizendo que tem que ver o Corinthians. Nós nem falamos do nosso glorioso tricolor, que ontem o Caio, beijo Caio, aquele golaço meio de Cotia. Cara, muito obrigado mesmo, cara.
Marco, cara, obrigado pelo convite. Eu queria deixar uma sugestão. Opa, são bem-vindas. 1h30 o resenha tem que ter. 1h30. O Alexandre e o Fernando, eles, não sei, eles conversam aí com a galera do YouTube, aí, sei lá, aumenta o horário do resenha aí. Enfim, cara, foi uma satisfação imensa. Obrigado pela oportunidade, obrigado por a gente conversar, tá? Enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Quem tiver pergunta, manda lá no WhatsApp, no Instagram, a gente vai respondendo naquilo que a gente conseguir. E, Marco, parabéns por esse trabalho, parabéns por esse projeto que eu acho incrível. Conta sempre comigo, você sabe disso, tenho uma profunda admiração e carinho por ti. Fernando, obrigado de coração pelo suporte, a produção é espetacular, um cara ímpar. E é isso aí, mano, na hora que você precisar, eu estou à disposição. E é o seguinte, ô racista idiota, a produção já conseguiu pegar o teu perfil, já sabemos onde está o teu link, já pegamos tudo. Então, espera nós que nós estamos chegando, beleza? Gente, resenha de preto, quinta-feira que vem nós estamos de volta. Eu ia falar segunda, ó eu me passando. Beijo. Valeu, pessoal, tchau, tchau.